Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Isso aconteceu no momento chave para o povo de Deus. Moisés havia tirado o povo da escravidão do Egito, atravessaram todo o deserto, demoraram 40 anos para isso, entraram na terra prometida, venceram os seus inimigos, a começar por Jericó. Você se lembra bem da passagem de Jericó, quando pela oração, pela proclamação da vitória de Deus, as muralhas caíram, foram se estabelecendo naquela terra, puderam começar as suas plantações, puderam estabelecer os seus rebanhos, cada tribo se colocou na sua terra, tudo estava em paz, tudo estava tranquilo. Mas o Senhor alertou Josué que aquela hora era também uma hora de grande risco, de grande perigo, porque o povo de Deus já não precisava mais lutar contra os inimigos, não precisava mais conquistar uma terra, e com isso a acomodação começava a tomar conta deles. Já tinham chegado a um grau, e chegando a esse grau, estavam se acomodando. E o Senhor, que conhece os nossos corações, percebeu que aquela hora era muito perigosa. Foi por isso que o Senhor chamou Josué e deu ordens claras a Josué, que Josué apresentasse ao povo uma decisão: a quem quereis servir? Porque justamente por estarem em paz, sem necessidade mais de lutar, eles já estavam sendo influenciados pelos povos pagãos que estavam em derredor. Era uma hora perigosa. Josué decididamente cumpre a ordem do Senhor. Acompanha comigo então 24:14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Leia essa última frase. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repete. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Graças a Deus que Josué não apenas propôs uma decisão, mas ele tomou a sua decisão. Ele se antecipou, apresentando a sua decisão. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não somente eu, disse Josué, eu e minha casa, eu e toda a minha família. E você sabe que naquele tempo a família era grande, eram muitos filhos, e toda a parentela se reunia ali em redor da família. A família era um clã muito grande. E Josué tomou a decisão, veja bem, por ele e pela sua família. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E graças a Deus, porque Josué se posicionou, o povo também se posicionou. Veja o versículo 16. O povo respondeu, leiam todos: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. O Senhor é nosso Deus. Diga isso: o Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso Deus. E veja lá o final do versículo 18, a última frase: nós também, nós serviremos o Senhor, porque Ele é nosso Deus. Repete: nós também,
nós serviremos o Senhor, porque Ele é nosso Deus. Pega a última frasezinha no pé da página, versículo 21. Porque Josué disse: vocês precisam se decidir. Se vocês querem, vão e sirvam aos outros deuses. Mas o que o povo respondeu? Leia comigo: não, clamou o povo, porque é o Senhor que nós queremos servir. Repete: não, clamou o povo, porque é o Senhor que nós queremos servir. E Josué insistiu mais uma vez: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para prestar-lhe culto. E o que disse o povo? Somos testemunhas, responderam eles. Agora, pois, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. E o que foi que o povo respondeu? Nós serviremos o Senhor, nosso Deus, respondeu o povo a Josué, e obedeceremos a sua voz. Repete: nós serviremos o Senhor, nosso Deus, respondeu o povo a Josué. Bem forte: e obedeceremos a sua voz. Gente, hoje o Senhor está nos convocando. Quando eu digo hoje, é nesse tempo que nós estamos vivendo. O Senhor está nos convocando para nós nos decidirmos pelo Senhor. Mas não apenas nós e a nossa família. E eu quero dizer a você, primeiro, é uma necessidade cada um de nós nos decidirmos, e não somente nos decidirmos pessoalmente, já nos decidirmos pela nossa família. É uma necessidade, e ao mesmo tempo é uma grande graça. E sabe por quê? Vai acontecer do jeitinho de Josué. Na hora que Josué tomou a iniciativa, por ele e pela sua família, não apenas a família de Josué aceitou, mas o povo inteiro. E você viu, nós estamos lendo todos esses trechos. Josué como que desafiou o povo. Josué foi colocando dificuldades, mas é o Senhor mesmo que vocês querem servir? Vocês estão dispostos a retirar os deuses a quem começaram a servir? Vocês estão dispostos a retirar os ídolos? Vocês estão dispostos a obedecer só ao Senhor? E o povo ia repetindo, e graças a Deus não foram só palavras. E por que não foram só palavras? Porque Josué, graças a Deus, antecipou-se, manifestando, proclamando a sua decisão. Deus está querendo que você se decida dessa forma: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Você pode até pensar: mas eu não tenho o direito de me pronunciar pela minha casa. Tem sim, Senhor. Tem sim, Senhora. E gente, nós temos que deixar destas bobagens que acabaram ficando na nossa cabeça. Em tantas outras coisas nós nos decidimos pelos outros e acabamos arruinando até os nossos. E nas coisas verdadeiramente santas, naquelas coisas pelas quais nós precisaríamos nos decidir, nós temos medo de nos decidir e dizemos: mas eu não posso decidir pelo meu filho, eu não posso decidir pelo meu marido, eu não posso me decidir pela minha mulher, eu não posso me decidir pelo meu pai, pela minha mãe. Mentira. Claro que pode. E não somente pode, você deve. Eu não estou dizendo que você vai chegar e vai impor aos seus que eles sejam assim ou assim, porque nem Josué impôs. Ele colocou muito claro: é preciso que vocês decidam a quem querem servir. Josué não impôs, mas Josué se decidiu, e porque Josué se decidiu, todos os outros se decidiram. E aí está a chave: você precisa se decidir a você querer servir o Senhor, e você precisa se decidir a querer que toda a sua casa, que toda a sua família se decida pelo Senhor. Esta é a sua vontade. É que a gente deixou as coisas sempre no mais ou menos. A sociedade atual ensinou a gente que é preciso dar toda a liberdade, cada um faz aquilo que quer. Até já passou pela nossa cabeça, certamente, e já colhemos os tristes frutos
de que não se pode forçar a criança a nada, nem ir ao catecismo, nem ir à missa. Não se pode forçar a nada. Pelo contrário, a criança, depois o jovem, vai ter que se decidir por si mesmo. Quando ele chegar à idade de decidir, ele vai ter que decidir. Vamos ser claros. Se você deixasse o seu filho, a sua filha se decidir, se comia ou não comia, eu pergunto, até comer, as crianças comiam? Que digam as mães, né? Que digam as mães. Que diga a minha mãe, que criou a nós todos. Se você deixasse a criança decidir se ela quer ou não quer tomar banho, as suas crianças vão ser limpinhas e asseadas. Desculpa, vão ser uns porquinhos, né? Até mesmo se você deixa a criança decidir se ela entra para dentro de casa ou não entra, se ela vai dormir ou não vai dormir, porque você sabe, a criança, ela fica ranzinza, teimosa, morrendo de sono, mas não quer dormir, não é verdade? Até isso. Se você fosse deixar o seu filho, a sua filha decidir se estuda, se não estuda, se faz lição, se não faz lição, se vai à escola ou se não vai à escola, os seus filhos teriam estudado, teriam feito lição? Não, desculpe, seriam uns porquinhos porque não tomavam banho, e seriam uns burrinhos porque não tiveram escola. Eu acho que você pode até continuar outras tantas coisas. E gente, quando se trata do Senhor, quando se trata do nosso Deus, quando se trata da salvação, nós achamos e encheram as nossas cabeças de bobagem, de que nós devemos dar plena liberdade para que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos filhos se decidam. E na verdade, gente, isso não é outra coisa do que formar uma geração segundo John Lennon. Vocês conhecem as músicas de John Lennon e dos Beatles, né? De plena liberdade. Até existe um artigo assim interessantíssimo, né? Quem escreveu teve muito jeito em escrever. Ele diz que a geração formada segundo John Lennon é aquela geração em que o pai e a mãe não podem decidir nada pelo filho e não pode dar nenhuma ordem para não recalcar o filho. Então, pelo contrário, é obrigado a deixar o filho, a filha, fazer tudo aquilo que quer. Ele sobe na poltrona, ele pisa na poltrona, ele dança em cima da poltrona, e o pai e a mãe não podem dizer nada, né? Ele sobe na cadeira, sobe em cima da mesa e faz o que quer. Ele põe o quadro, tira o quadro, né? Ele tem plena liberdade. Tem plena liberdade e deve ter plena liberdade, porque afinal das contas é preciso dar ao filho plena liberdade. Ele fala, ele xinga, ele insulta o próprio pai, a própria mãe, e o pai e a mãe tem que ficar bem quietinho, né? Porque o filho tem que ter plena liberdade, tem que ter plena liberdade. E o articulista diz assim, isso estava numa revista de aviação, de uma companhia de aviação. Se você está com a paciência no último ponto, porque tem uma criança que já fez de tudo na aeronave, e agora não somente subiu na poltrona, mas subiu em cima da mesinha, e já está arrebentando a mesinha, fique bem quietinho, fique com toda a paciência, não dê nenhuma demonstração, porque senão você vai ser taxado de ultrapassado, porque você está diante de um dos filhos da geração de John Lennon. A quem você formou? Um filho segundo o Evangelho? Um filho segundo Jesus Cristo? Ou um filho segundo John Lennon? Gente, eu não estou aqui para atacar, não estou aqui para repreender, não estou aqui para colocar sentimento de culpa. Não, nós já aprendemos coisas erradas demais, e hoje o Senhor quer dizer que essas ideias não somente são erradas, mas nós temos que retirá-las da nossa cabeça e do nosso coração e colocarmos as ideias certas. E qual é a ideia certa para nós agora neste momento? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente, não é imposição, mas é decisão. É decisão. E eu quero dizer, por que é que você, pai, pode fazer isso?
Por que é que você, mãe, pode fazer isso? Porque você é o pai, você é a mãe, foi você quem gerou esse filho e essa filha. Você tem ligação direta com Deus, porque Deus escolheu você como sócio, como sócia para gerar esse filho. E esse filho nasceu de você. Aliás, era uma célula sua que começou esse seu filho. A célula sua de pai, a célula sua de mãe, que se uniram para começar este filho. É claro que você tem responsabilidade, e é claro que você tem autoridade sobre o seu filho. Porque, gente, o que quer dizer a palavra autoridade? A palavra autoridade vem de autor. Autor é aquele que faz. Então, alguém pintou um quadro, ele põe o nome ali embaixo, porque ele é o autor. Alguém faz uma planta de engenharia, de arquitetura, e põe embaixo o nome, porque ele é o autor. Alguém escreve um livro, põe o nome, porque ele é o autor, e assim para frente. Autoridade vem de autor. Aquele que faz tem autoridade sobre aquilo que ele fez. Ele é o autor. Você tem autoridade sobre o seu filho, sobre a sua filha, porque foi você que fez. Vamos falar a palavra rasgada. Foi você ou não foi você que fez? Foi. E mais ainda, você que é mãe, você gerou no seu ventre. Você tem autoridade, autoridade de Deus. Entenda isso, autoridade de Deus. Deus escolheu você, desculpe a maneira de falar, para fazer esse filho, para fazer essa filha. E se não fosse você, esse filho, essa filha não existiria. E a ligação entre esse filho, essa filha e Deus é você. A ligação entre o filho, a filha e Deus é você. Porque para que este seu filho, essa sua filha existisse, Deus precisou de você. E veja bem, Deus quis esse filho, essa filha, não para perder, não para condenar esse filho, essa filha, não. Deus quis que esse seu filho, essa sua filha, além de viver aqui como filho de Deus, como filha de Deus, estivesse para sempre com Deus na eternidade. O seu filho também é um escolhido, a sua filha também é uma escolhida para Deus, para ser de Deus, para estar com Deus, para viver com Deus. Eu pergunto para você, você tem a opinião de que o seu filho deve passar a eternidade no inferno? Gente, porque até pelo fato de não se falar mais a respeito disso, nem se tocar mais no inferno, porque parece que falar sobre isso é falar palavrão, ou é uma coisa muito antiquada, ultrapassada. Pelo fato de não se falar mais a respeito disso, parece que não existe. Pelo contrário, tudo ficou uma coluna do meio. E parece que a sociedade quer colocar tudo na coluna do meio, até na questão sexual. Parece que tudo deve se aproximar do meio, nem homem nem mulher. O bom mesmo é o ser da coluna do meio, infelizmente. E então, não se fala de jeito nenhum do inferno, não se fala quase nada do céu. O negócio mesmo é a coluna do meio, é tudo no mais ou menos. Não, gente, não. Você sabe, inclusive, que nós estamos aqui nesta terra como num grande ventre materno. Nós estamos aqui nessa terra como num grande ventre materno. Nós estamos sendo gerados aqui nesta vida. Nesse tempo, a criatura nova, feita à imagem e semelhança de Deus que está em nós, está sendo formada, assim como a criança se forma no ventre da mãe. Para que, quando essa criatura nova for dada à luz, a nossa morte não é outra coisa do que isso, é o dar à luz à criatura nova, a imagem de Deus que está em nós, que está sendo gerada em nós. Quando essa criatura nova for dada à luz, nós possamos ir para Deus e viver com Deus a vida eterna. Nós vimos ontem, eu sou o pão da vida, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a finalidade da nossa vida. Mas veja bem,
Quem não faz essa caminhada, quem não passa por esta gestação toda completa, fatalmente não vai ter a vida eterna com Deus, e vai ter, ao contrário, a vida eterna com o inimigo. Vai ter a vida eterna não mais do céu, mas no inferno. E veja, nem é Deus que está aí para condenar, não, pelo contrário. Aqueles que não serviram a Deus, aqueles que não caminharam pelos caminhos de Deus, pelo contrário, que pegaram atalhos, que pegaram os desvios, e o inimigo está aí com o seu sócio majoritário, que é o mundo. Sim, o inimigo tem um sócio que trabalha muito bem, né, que é o mundo. O inimigo está desviando as pessoas e levando as pessoas para o desvio, do jeitinho que o diabo gosta, pelo caminho que o diabo gosta. Para quê? Para quando terminarem esse caminho, é só lhe pegá-las e levar para ele por toda a eternidade, levar com ele por toda a eternidade. E é isso que ele está querendo. E é isso que ele está querendo, levar-nos pelo desvio, levar-nos pelo atalho, para quando terminarmos a nossa vida, ele já nos abocanhar e já nos levar com ele. Porque ele é ladrão, e Jesus mesmo diz que ele é ladrão. Ele não é pastor. Pastor é Jesus que veio para colher as suas ovelhas. E eu volto à pergunta: você pessoalmente, sua mulher, seu marido, onde é que você quer que passe a eternidade? Veja, não é apenas umas férias, não são apenas os 80, 90 anos, 100 anos. Quem de nós vai viver 100 anos? Não sei, mas mesmo que você viva 100 anos, gente, não é viver 100 anos, não se trata de umas férias. Onde é que você quer passar a sua eternidade? Onde é que você quer que a sua mulher, onde é que você quer que o seu marido passe a eternidade? Onde é que você quer que o seu filho, a sua filha, quantos filhos você tem? Me diga alto, quantos filhos você tem? Isto, pense em cada um deles, né? Onde é que você quer que cada um deles passe a eternidade? Será que você pode aí regatear alguém, baratear o preço de alguém, deixar que ele passe a eternidade no inferno, né? Você não quer fazer um negocinho aí com o diabo, não, de algum dos seus filhos passar a eternidade no inferno? Vocês vão para o céu, né? Mas o seu filho, a sua filha, inclusive está dando tanto trabalho, né? É tão teimoso, é tão revoltada. Você não quer ceder, não? Deixar esse seu filho, essa sua filha ir passar a eternidade no inferno? E nós que somos filhos, onde é que nós queremos que os nossos pais, né? Vamos falar rasgado, né? O pai chato, né? A mãe nervosa e tal, e aquele pai autoritário. Onde é que você quer que seu pai e a sua mãe passem a eternidade? Vamos mandar o pai para o inferno, né? Vamos mandar a mãe para o inferno. É claro que não, né, gente? É claro que não. E é por isso que você tem a autoridade de Deus. E eu começo agora falando ao contrário a vocês, jovens. Você tem a autoridade de Deus de querer que o seu pai, que a sua mãe sirvam ao Senhor. Você pode dizer com autoridade: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque você quer que o seu pai e a sua mãe passe a eternidade no céu junto com você. Porque assim como seu pai e sua mãe têm autoridade sobre você, porque foi seu pai e sua mãe, deixa eu dizer mais uma vez, que fez você, que gerou você, você não existiria se não fosse seu pai e sua mãe. O ponto de ligação entre Deus, que é o Criador, e você, é o seu pai e a sua mãe. Da mesma forma, você está intimamente ligado com seu pai e sua mãe, você está biologicamente ligado com seu pai e sua mãe, é ou não é? Você é o resultado de uma célulazinha do seu pai e uma célulazinha da sua mãe. Você é
algo do seu pai e da sua mãe. Você é a ligação entre seu pai e sua mãe e Deus. É sim, você está ligado com eles. Você também tem autoridade sobre seu pai e sua mãe. E mais ainda, você tem responsabilidade sobre o seu pai e sua mãe. E se o seu pai é um desmiolado, se o seu pai é um autoritário, se o seu pai é um teimoso, daqueles teimosos mesmo, que não dá o braço a torcer, mesmo assim, você tem responsabilidade sobre ele, e você quer, e digo mais, você tem autoridade de Deus, não autoridade humana, mas autoridade de Deus, para querer que o seu pai, nesta vida, sirva o Senhor e possa passar a eternidade com Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não apenas eu, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode falar isso sem medo. Você que é marido, você que é pai, você que é mulher, você que é mãe, você pode dizer sem medo: eu não quero perder o meu marido por coisa nenhuma deste mundo, por mais duro que ele seja, por mais infiel que ele seja, por mais adúltero que ele tenha sido, por mais que ele tenha ferido o meu coração, justamente porque eu tive que sofrer na mão desse marido, porque eu ralei na mão desse marido. Eu não quero perder esse marido, não. E mesmo que eu tenha perdido esse marido agora, aqui nessa terra, que ele se desviou por tantas coisas, que ele foi infiel, que ele foi adúltero, que ele foi irresponsável, mesmo tendo que sofrer tudo isso, eu não quero perder o meu marido por toda a eternidade. Eu não quero jogar fora todo esse sofrimento. Você está entendendo? Você pode dizer isso, você pode propor isso diante de Deus, você pode se decidir dessa maneira: Senhor, eu não quero apenas te servir, eu e minha casa, eu e meu marido serviremos ao Senhor, por mais teimoso que ele seja, por mais longe que ele esteja e que não queira servir ao Senhor. Eu fiz essa decisão e eu tenho a autoridade de Deus, a autoridade do sacramento do matrimônio para me decidir: eu e o meu marido serviremos ao Senhor. E ao mesmo tempo, você que é marido, mesmo que a sua mulher, e hoje está acontecendo isso, e é doloroso, seja uma desmiolada, ela que seja infiel hoje, ela que está partindo para o adultério hoje, mesmo que sua mulher seja intransigente, chata, nervosa, até neurótica mesmo, é claro que você não vai querer jogar fora sofrimento. Mesmo que a vida com a sua esposa tenha sido um martírio, por causa desse martírio, você tem o direito de dizer diante do Senhor: eu e a minha esposa serviremos ao Senhor, eu e a mulher que o Senhor me confiou, nós serviremos ao Senhor aqui nesta terra e depois por toda a eternidade. Eu não quero perder a minha mulher para nada e para ninguém. Você tem o direito de falar isso. Você tem a responsabilidade de falar isso. E ao mesmo tempo, eu repito, você que é pai, você que é mãe, você pode dizer isso a respeito dos seus filhos, sem medo. E veja, por mais longe que eles estejam, mesmo que eles estejam nas drogas, mesmo que eles estejam na bebida, mesmo que eles estejam na revolta, você pode dizer isso. Igualmente, eu só estou repetindo, você que é filho, e todos nós somos filhos. Ou tem alguém aí que não é filho, que nasceu de incubadeira? Graças a Deus, né? Todos nós que somos filhos temos o direito de dizer: eu e os meus pais serviremos ao Senhor. Eu e meu pai e a minha mãe serviremos ao Senhor. Por mais difícil que seja, por mais difícil que seja, nós serviremos ao Senhor aqui nesta terra, nessa vida, para que eu e meus pais estejamos com Deus por toda a eternidade. Eu não abro mão do meu pai e da minha mãe. Ou alguém de vocês abre mão do pai e da mãe? Então diga comigo: eu e os meus pais serviremos ao Senhor aqui nesta terra e depois por toda a eternidade. Porque meu pai e minha mãe são escolhidos,
são eleitos de Deus. Eles não trabalharam em vão. Eles não sofreram em vão. Eles não podem se perder. Eu assumo a salvação do meu pai e da minha mãe. E eu vou lutar por ela. Eu e a minha casa, eu e os meus pais, serviremos ao Senhor, aqui e por toda a eternidade. E a isso você pode aplaudir, e bem forte. Louvado seja Deus. Que bom que você entendeu. Que bom que você assumiu. E você logo pergunta então: o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? Gente, o Senhor já nos deu a receita. Por um lado, nós estamos experimentando na carne como isso é difícil. Não é impossível, não é. Primeiro, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Foi isso que o anjo disse a Maria logo no início da nossa história de salvação. Porque para Deus nenhuma coisa, nada é impossível. E por outra, esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. E porque esta é a vontade de Deus, aquele Deus que disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Aquele Deus que disse: isto é meu corpo, isso é meu sangue, e o corpo e o sangue do Senhor se fizeram ali, debaixo das aparências de pão e de vinho. Aquele Senhor que disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora, ressuscita, e Lázaro ressuscitou. Aquele Senhor que pegou a mão da menina e disse: Talita cuma, levanta-te, menina, e ela se levantou. Esse mesmo Senhor diz que Ele quer salvar não somente você, mas toda a sua casa, toda a sua família. Esta é a vontade de Deus. Diga comigo: esta é a vontade de Deus. A minha salvação e a salvação de todos da minha família, sem nenhuma exceção. A vontade de Deus vai se realizar, mesmo que para isso seja necessária uma ressurreição. Então eu começo dizendo: o Senhor quer isso. Hoje, gente, mais do que nunca, a tentação, o tentador, o inimigo está de mira nas nossas famílias, para destruir as nossas famílias e destruir cada um dos nossos. Está. Mas justamente sabendo disso, Deus já nos deu a provisão. Antes ainda do inimigo vir com o joio, Deus já nos havia dado o trigo. E qual é o trigo de Deus? O trigo de Deus é o seu Espírito Santo. Gente, antes que houvesse toda essa imensa crise na família, Deus já tinha começado a derramar o seu Espírito Santo. E veja, quanto mais o Senhor foi derramando o seu Espírito, mais o inimigo foi sendo inclemente e atacando as nossas famílias e roubando as coisas mais preciosas que nós temos: o nosso casamento, os nossos filhos, o seu marido, a sua mulher. Ele foi inclemente, roubando, ou pelo menos querendo roubar cada um dos seus, roubando cada um dos seus filhos, por uma vida errada, por uma vida de prostituição, por uma vida de programa. E quantos corações de pais despedaçados vendo isso, esse roubo covarde que o inimigo veio fazer das coisas mais preciosas que você tem, pelas quais você lutou e trabalhou. Mas saiba, antes ainda que viesse esse joio, antes ainda que viesse esse ladrão, o Senhor já estava derramando o seu Espírito Santo. E gente, a provisão de Deus é o Espírito Santo. Para a salvação dos seus, Deus já deu a provisão. E qual é?
aquela que nós falávamos ontem, um banho de azeite. Recorde sobre aquele homem semi-morto, roubado, ferido, jogado no chão, na estrada. O bom samaritano Jesus, quando chega, ele derrama sobre aquele homem, sobre a ferida daquela criatura humana, ele derrama azeite e vinho, o azeite do seu espírito. Ele derrama o azeite do seu espírito. Ele derrama, depois de derramar o azeite do seu espírito, o vinho do seu sangue, para curar as chagas daquele semi-morto. É a mesma coisa com cada um dos membros da sua família. Certamente já está passando na sua cabeça, já está passando no seu coração, as pessoas da sua casa que mais precisam, que estão mais longe, que estão mais feridas, que estão mais roubadas, que estão mais no chão. A receita é essa, não existe outra receita. E não somos nós que estamos impondo, não é uma invenção da renovação carismática, não. Pelo contrário, nós somos esses feridos que o samaritano Jesus, usando de alguém, derramou sobre nós, sobre as nossas chagas, primeiro o azeite do seu espírito e depois o vinho do seu sangue. E é por isso que hoje nós estamos aqui, e hoje dispostos a não apenas nós servirmos ao Senhor, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. Gente, nós somos os machucados, nós somos os feridos, nós somos os roubados deste mundo, mas que hoje já estamos na hospedaria, salvos. E por quê? Pelo azeite que foi derramado e pelo vinho que foi derramado nas nossas feridas. E o que disse Jesus? Vai e faze tu o mesmo. Não foi isso que Jesus disse ao doutor da lei no final? Vai e faze tu o mesmo. Gente, a receita está aí. Sobre o seu pai, na situação que ele está, o que o Senhor quer é que você seja instrumento para que se derrame em cima do seu pai, das feridas do seu pai, mesmo sobre a infidelidade, o adultério do seu pai, sobre o seu marido, mesmo o seu marido infiel, mesmo o seu marido até que deixou a casa. O que o Senhor quer é esta grande graça que se derrame sobre ele, sobre as feridas dele. E quem causou essas feridas? O ladrão que o roubou, o ladrão que o saqueou, o ladrão que o jogou no chão e deixou semi-morto no chão. Sobre as feridas desse seu marido, o Senhor quer que se derrame o azeite, e se derrame e derramar em abundância o azeite do Espírito Santo, e em seguida o vinho do seu sangue. A mesma coisa com cada um dos seus filhos, mesmo que esteja nas drogas, mesmo que esteja na revolta, mesmo que seja hoje um rapaz, uma menina incompreensível que não quer saber de nada e se revolta contra você e não quer te escutar, mesmo que o seu pai seja um autoritário, mesmo que a sua mãe não lhe dê a mínima e você não vê nenhuma abertura, é justamente sobre eles, sejam eles quem for, é sobre as feridas dele. Gente, inclusive a teimosia deles é por causa das feridas, é porque eles foram roubados, é porque eles foram jogados no chão. Foi o ladrão que os fez assim duros. Sobre as feridas deles, o que o Senhor quer que se derrame, e você é o instrumento para isso. Você é o instrumento para isso. É interessante, naquele tempo eles carregavam na algibeira aqueles, como se fosse um cantil, só que não era de metal, era de couro, cheio de azeite e cheio de vinho, para as necessidades da viagem. Você talvez seja simplesmente esse cantil de couro, esta bolsa de couro, dentro da qual está o azeite que é do Senhor, Você é apenas esse cantil, você é apenas essa bolsa, mas o Senhor colocou você justamente nesta casa, nesta família, para aí nesta casa, nesta família, mesmo que você seja a única pessoa da sua casa, graças a Deus a sua casa tem graças a Deus a sua casa tem uma, e lá está um cantil de couro, até quem sabe envelhecido, estragado, mas graças a Deus dentro dele está
o azeite do Espírito, dentro dele está o sangue, o vinho do sangue do Senhor, para ser derramado ali nas feridas da pessoa da sua casa que precisa. É isso que o Senhor quer. Gente, não há outra receita, não há outra receita. A receita é o derramamento do Espírito Santo. Deus quer que o seu pai, que a sua mãe, que o seu marido, que a sua mulher, que o seu filho, que a sua filha, que cada um dos membros da sua família recebam esse derramamento do Espírito Santo, essa infusão do Espírito Santo. Deus quer que o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua mulher sejam batizados no Espírito Santo dentro da promessa do Senhor: vós sereis batizados no Espírito Santo. E você não precisa temer, não. A sua meta é esta. A sua meta é essa. E você não vai se cansar enquanto isto não aconteça. Eu lhe digo, isso não é impossível, não. E nem é difícil demais. E nem é difícil demais. Porque na verdade, mesmo se a pessoa da sua casa está revoltada, até essa revolta é uma demonstração que ele está morrendo de fome, morrendo de sede, está morrendo no machucado, já perdeu sangue e precisa agora de remédio. E o remédio é o azeite do Espírito, o remédio é o vinho do sangue do Senhor derramado sobre ele. Não tenha receio, você pode ousar. Talvez você precise usar muitos joelhos, para dobrar os joelhos e rezar muito, interceder muito. Talvez você tenha que fazer um verdadeiro cerco de Jericó, e ir cercando, pela oração, pela intercessão, pela Eucaristia, com Maria, através do terço, cercando. Lá em Jericó foram 7 dias, né, dando a volta, e depois no 7º dia, 7 voltas. Eu não sei quantas voltas o Senhor quer que você dê. Talvez haja pessoas aqui, marido, mulher, pai, mãe, ou mesmo filho, que já deram 49 voltas e não apenas 7. Eu não sei quantas vezes o Senhor vai querer que você dê a volta, mas o certo é isso. Se você continua fazendo o cerco de Jericó, dando volta pela oração, pela intercessão, gente, essas muralhas vão cair, porque a muralha não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu filho. A muralha quem levantou é o inimigo, tenha certeza. O que é preciso é perseverança. É perseverar na oração, no pedido, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor aqui e por toda a eternidade. E você, pai, você pode e você deve fazer isso. Gente, não tem outro meio. E uma vez que você quer que cada um dos seus esteja com Deus agora e por toda a eternidade, não tem outro meio. O meio agora, porque o inimigo está daninho, o inimigo está amarrando, o inimigo está escravizando as pessoas, e ele sabe como escravizar. O mundo hoje tem muitos produtos, e o mundo hoje tem muitos subprodutos para escravizar as pessoas. E os nossos entes queridos, as pessoas que nós mais amamos, infelizmente estão escravizadas pelo inimigo com os produtos que o mundo, esse sócio majoritário do inimigo, está usando e está escravizando. Então não é uma lutazinha, é como São Paulo diz para nós lá na carta aos Efésios. Vale a pena você ver rapidamente. Graças a Deus eu abri, caiu certinho. Efésios 6, versículo 10. A armadura do cristão. Efésios 6, 10. Finalmente, irmãos, fortalecidos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder.
É preciso fortalecer-se no Senhor pelo seu soberano poder. Revestivos da armadura de Deus. Para quê? Leia comigo. Para que possais resistir às ciladas do demônio. Hoje não se gosta de falar dessas coisas. Só que nenhum de nós tem o direito de apagar essas frases na Bíblia e nem de rasgar. E nenhum de nós tem o direito de interpretar de outra maneira. A palavra é esta. A palavra é esta. Basta dessas invenções de interpretações humanas, racionais, para esvaziar a palavra de Deus. A palavra está aí: revestivos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. E hoje nós estamos sendo vencidos. Na igreja muitas pessoas têm sido vencidas, são fracas, estão caídas, e muitas morreram, porque nós esquecemos do que Deus fala. É preciso revestir-se da armadura de Deus para que se possa resistir às ciladas do demônio. A nossa briga não é apenas humana. Isso é explicado logo em seguida no versículo 12. Leia comigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Gente, está claro aí, a nossa luta não é contra homens de carne e de sangue. A sua luta não é com seu pai, não é com o seu filho, não é com seu marido, não é com a sua mulher, não, nem é com a bebida dele, nem é com a impureza dele, não é com o adultério dele, não é com o tóxico dele, não, é muito mais. Por trás disso tudo isso é real, tudo isso é real, mas esses são os produtos que o mundo está usando a serviço daquele que é o inimigo, entendeu? Esses são os produtos que o mundo está usando para escravizar. O mundo está usando, mas a serviço daquele de quem ele é sócio, para escravizar. A nossa luta não é contra homens de carne e de sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, e agora fala claro, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E por isso Paulo vai dizer: tomai, portanto, a armadura de Deus, leia comigo agora, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Gente, nós já estamos vivendo esses dias maus. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Diga comigo: nós estamos nesses dias maus. E para resistir nesses dias maus, nós precisamos tomar a armadura de Deus. É o único meio de manter-nos inabaláveis. Eu quero, Senhor, revestir-me da armadura de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, permanecer cheio do Espírito Santo. Eu quero todos os da minha casa cheios do Espírito Santo e permanecendo cheios do Espírito Santo, porque esta é a armadura de Deus, o seu Espírito Santo. Amém. Gente, a nossa luta é esta, e porque a nossa luta é esta, nós não podemos usar como armas simplesmente falar, recomendar, mandar fazer esse cursinho, aquele cursinho. Não é apenas fazer essa ou aquela terapia, não. E essas bobagens que estão por aí, de usar cristais, de usar pirâmide, de usar florais. E por amor de Deus, seja você leigo que tem se conscientizado pelo Senhor, seja você forte, até mesmo para mostrar a verdade para os seus pastores, porque hoje até isso está acontecendo. São as ovelhas que estão ensinando para os pastores o caminho certo e a verdade, porque desculpa falar,
Porque desculpa falar, padre é chegadinho nessas coisas esotéricas de pirâmide, de florais, e de cristais, e de pêndulos, de mil coisas, gente. Chegadinho. Mas sabe por quê? Não estou culpando não, porque o inimigo sabe, se ele atinge o pastor, o resto vai atrás. E nós estamos vendo também religiosos e religiosas, coitadinhos, que dedicaram a vida toda a Deus, que consagraram toda a vida a Deus, e hoje chegadinhos nessas coisas, que tem não sei quantas coisas no próprio quarto, que até faz pirâmide em cima da cama para receber os fluidos, né, próprios da pirâmide e tal. Gente, eu já vi coisa terrível, o padre que leva a pirâmide para o altar e põe em cima do altar na missa. Uma moça da nossa comunidade que está numa frente de missão estava contando de um sacerdote, coitadinho, ele é italiano, estava voltando para sua terra para passar um tempo, e tinha uma coisa que ele estava guardando com muito cuidado, nem desembarcou, nem colocou na bagagem do avião, levava com ele, e todo mundo assim, por que o padre está cuidando tanto disso? Depois um colega disse, olha, é a pirâmide dele, que ele não larga de jeito nenhum, né? Ele dorme debaixo dessa pirâmide, ele estuda debaixo dessa pirâmide, ele come debaixo dessa pirâmide, vive debaixo dessa pirâmide, para receber os fluidos. Gente, que coisa terrível. Eu quero dizer para vocês, nós somos apenas vasos de barro, mas dentro de nós o Senhor colocou o seu poder, e nós agimos em persona Christi, na pessoa de Cristo. É a igreja que sempre ensinou, e João Paulo II voltou a falar. Gente, quando nós padres, e não é só no altar não é só nos sacramentos, é também e principalmente nos sacramentos, é também e principalmente na pregação, mas não é só não. Assim como o pão é consagrado, assim como o vinho é consagrado e se torna corpo e sangue de Cristo, nós sacerdotes somos consagrados como o pão. Quando o bispo e o presbitério colocou a mão na nossa cabeça e o bispo depois pronunciou as palavras consecratórias, nós fomos consagrados como pão e como vinho, e hoje agimos em persona Christi, queiramos ou não queiramos, na pessoa de Cristo. Nós somos configurados a Jesus. É o Papa que ensina, o Papa repete o que a igreja sempre ensinou, que é a doutrina da fé. O sacerdote, ele é configurado a Jesus, e quando o padre age, é Jesus agindo. Aí está o poder sobrenatural do sacerdote. E é por isso justamente que o ladrão quer roubar de nós padres. Tenham misericórdia de nós padres, tenham misericórdia dos padres de vocês. O ladrão quer roubar de nós isso e jogar para nós a sucata, o subproduto dessas coisas de nova era, de pirâmide, de cascalhos de cristais e de florais e mil outras bobagens de yoga, de controle mental e não sei quantas coisas. Não, o nosso poder é o poder soberano, sobrenatural de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito. Nós somos apenas vasos de barro, e de barro ordinário, e até rachado em tudo aquilo que Deus fez de vocês. Mas nós não podemos negar, e é por isso que o ladrão quer roubar a coisa mais preciosa que nós temos para vocês. Isso que Deus nos deu não é para nós não. Nós somos apenas o vaso de barro, mas para derramar esse poder soberano de Cristo sobre vocês. Não aceitem sucata, não aceitem essas invenções de cristais, de florais, de pirâmides, de pêndulos e tantas outras bobagens de controle mental, de yoga. Não aceitem, aceitem somente um produto autêntico, o poder sobrenatural de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nas mãos e no coração dos sacerdotes. Foi para isso que nós fomos feitos. E gente, só vale a pena largar pai e mãe, não ter família, não ter mulher, não ter filhos, para gastar a vida inteira para Jesus, para o poder de Jesus.
E vale a pena gastar a vida inteira, vale a pena investir a vida inteira, vale a pena, mas não vale a pena ser padre pela metade, não vale. Padre coitadinho que fica nessas coisas, nessas invenções, não pode ser feliz, não pode ser realizado, não pode. Não pode, precisa entrar toda hora debaixo da pirâmide para receber fluidos, né? Para ser um pouquinho feliz, um pouquinho realizado, para sair um pouco das suas, como é que a gente chama isso muito hoje? Das suas depressões. Não tem como, não tem como. Mas deixa para lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e o padre da minha paróquia serviremos ao Senhor. Eu e o meu pároco serviremos ao Senhor. Eu e o meu pastor serviremos ao Senhor. Você tem o direito de dizer: eu e o padre da minha paróquia serviremos ao Senhor aqui e por toda a eternidade. Eu e o meu bispo serviremos ao Senhor aqui e por toda a eternidade. Você tem o direito e você tem o dever de fazer isso. E Jesus quer que você faça isso. E por essa razão, gente, o remédio também para nós padres deixarmos de todas essas bobagens é o derramamento do Espírito Santo. Eu sei por mim, se Jesus não me tivesse dado lá naquele dia 2 de novembro de 1971 a graça do derramamento do Espírito Santo, eu não sei talvez o que seria de mim. Mas eu tive essa graça. E eu só posso dizer que a receita é essa. Queiram ou não queiram, entendam ou não entendam, o remédio é este. Gente, se nós descobríssemos o remédio, mas o remédio mesmo para a AIDS, não é verdade que nós teríamos a obrigação de levar a todos esse remédio, quisessem ou não quisessem? Queiram ou não queiram, entendam ou não entendam, o remédio de Deus, a provisão de Deus, também para os nossos sacerdotes, também para os nossos bispos, é o derramamento do Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, ninguém pode agir sobrenaturalmente no poder de Jesus o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Verdade ou não é? Primeira carta aos Coríntios 12, versículo 4. Ninguém pode agir, ninguém pode nem mesmo dizer agir com o poder soberano de Cristo Jesus, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Então, o padre da sua paróquia, o bispo da sua região, o bispo da sua diocese, todos nós, o seu marido, a sua mulher, o seu filho, a sua filha, os seus irmãos, todos precisam da provisão de Deus, e a provisão de Deus é essa: Jesus, manda teu Espírito para meu coração. Ficando em pé. Jesus, manda teu Espírito para... Dá o tom certo. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.